Pessoal, continuando nossa apostila aqui de medidas de precaução, tá? De prevenções, a gente começa a falar agora das precauções respiratórias para aerosóis. Lembrando que a gente falou da precaução padrão, que é para todo mundo, todos os pacientes, né? Da precaução por contato, né? Que precisa do quarto privativo, tá? E de todos os equipamentos e aparelhos também privativos para o paciente, tá? E agora a gente começa a falar sobre precauções respiratórias para aerosóis, tá? Então, a transmissão por aerosol, ela é diferente da transmissão por gotículas. Nós vamos falar de gotículas ainda, tá? Algumas partículas são eliminadas durante a respiração, a fala, a tosse, tá? E ficam suspensas no ar e podem permanecer durante horas, tá? E atingir ambientes diferentes, inclusive o quarto do lado, né? O corredor da frente, porque elas são carregadas por correntes de ar. Porque essas partículas ficam suspensas no ar, fica igual a aerosol. Igual, por exemplo, aqui, quem já usou desodorante de aerosol, sabe que você não pode respirar aqui dentro, meio que tem que prender a respiração quando você vai jogar o desodorante, porque você engasga, porque aquele cheiro do aerosol fica no ar. Aquilo é o aerosol, aquilo são as partículas da doença também, entendeu? Lógico, o desodorante não é uma doença, mas é só para vocês terem uma noção do que é o aerosol, uma doença que se transmite por aerosol, tá? Porque o desodorante você consegue ver aquela fumaça, sentir o cheiro da fumaça do aerosol, tá? Então, vale como um exemplo, tá bom? Então, fica suspenso no ar aquelas gotículas, e aí quem tá perto também sente o cheiro, né? O quarto do lado também fica infectado, tá bom? Eles são transportados por correntes de ar. Um dos exemplos, né, que a gente pode ter seria, por exemplo, a tuberculose, sarampo, varicela, herpes, são disseminados por aerosol, tá bom? O que é principal? Quarto fechado, quarto privativo, igual de contato, só que agora o quarto fica com a porta fechada. No contato, precaução por contato, é um quarto privativo, mas a porta pode ficar aberta, tá? Porque só se você encostar no paciente é que você vai se contaminar. Quando a gente tem uma doença por aerosol, é quarto com porta fechada. Aqui, ó. Quarto privativo com porta fechada, tá? Preferencialmente deverá dispor um sistema de ventilação para troca de ar por hora, tá? Com uso de filtros, mas isso já é mais para a parte de engenharia do hospital, quando criaram o quarto de isolamento, tá? Provavelmente eles devem ter feito um sistema de ventilação diferenciado, tá? A máscara que a gente vai usar, ela é diferente também. Não é dessa que a gente usa, por exemplo, hoje em dia não é dessa máscara cirúrgica aqui que a gente viu, não, na precaução padrão, tá? Isso é uma máscara cirúrgica comum, tá? Descartável. Na precaução por aerosol, a gente vai usar a máscara chamada N95 ou PFF2, tá? É aquela máscara que hoje com o Covid a gente está vendo muito, tá? Aquela máscara mais dura que realmente aperta a boca do paciente, aperta o nariz, aperta a bochecha, tá? E ela é mais rígida e ela é muito, muito incômoda. Realmente ela é muito incômoda. A gente tem visto bastante ela, a gente tem utilizado bastante ela agora com o Covid, tá? E aí todo profissional deve lavar as mãos, manter precaução padrão, né? Usar máscara, usar luva, usar jaleco, tá? Isso é padrão. Padrão vai continuar sendo padrão para todo mundo. Além do padrão, né, você vai usar também a precaução por aerosol, que é o quê? Essa máscara N95, que é essa máscara diferenciada, né? E o paciente, se você precisar transportar o paciente, vai levar ele para fazer um raio-x, para colher um exame, e aí você vai oferecer para o paciente uma máscara cirúrgica, porque ele vai transitar no corredor do hospital, tá? E lembrar que o paciente tem que ficar num quarto privativo com portas fechadas, tá bom? Então mantenha sempre
o quarto com a porta fechada, coloque a máscara antes de entrar no quarto, tá bom? Então, e sempre que você vai evitar o transporte, se não tiver jeito do paciente tem que sair dos quartos mesmo, tem que ir lá fazer um exame, oferecer a máscara para o paciente, você vai todo paramentado também, tá bom? Precauções por gotículas, tá? A transmissão por gotícula, ela ocorre através de um contato próximo ao paciente, ou seja, uma distância menos que 5 metros, tá? E aí, as gotículas são eliminadas durante a fala, a respiração, a tosse, ou procedimentos que você precisa aspirar, o paciente está com muita secreção, você tem que aspirar a boca do paciente, e aí você corre o risco de se contaminar, porque vai espirrar as gotículas. É literalmente aquela saliva, sabe quando você com a pessoa conversa, você fala, nossa, eu tenho que abrir um guarda-chuva para você que você conversou cuspindo em mim? Tem umas pessoas que são assim, não são? Então, aquilo que sai da boca do paciente, ela não está cuspindo em você, são as gotículas, tá? Se o paciente estiver infectado com alguma doença transmissível por gotícula, ela vai passar para você. Por isso é importante você manter uma distância de 5 metros do paciente, tá? Usar todo o EPI que a gente vai ver agora, tá bom? Alguns exemplos de doenças pode ser, por exemplo, meningite, rubéola. Essas doenças são transmissíveis por gotículas, tá? Então, a diferença da transmissão por aerosol, que o ar fica contaminado, a precaução por gotícula, a doença transmissível por gotícula, fica a menos de 5 metros, tá? Se você tiver uma distância afastada, você não tem risco de se contaminar, tá bom? Então, ela destina-se a situações que exijam o paciente sobre suspeita ou confirmação de algum micro-organismo, como sarampo, varicela, que vão disseminar também por precauções por gotículas. Pessoal, vocês vão ver que tem algumas doenças que elas têm mais de uma via de transmissão. E aí, vocês vão precisar fazer o uso das prevenções, suas precauções, vários delas, às vezes vão precisar, além da padrão, vocês vão usar gotícula e aerosol junto, tá? Então, é importante vocês saberem que, às vezes, uma doença pode ter mais de uma via de transmissão, tá? Porque gotícula e aerosol são muito próximas, tá? Então, você tem que manter o paciente também em quarto privativo, com porta fechada, tá? Ah, mas o paciente está a mais de 5 metros da porta. Tem que ficar fechado? Tem. Não falei com vocês que gotícula e aerosol são muito parecidas? Tanto que a precaução é praticamente a mesma, tá? Então, é manter o paciente com a porta fechada. Porque se o paciente levantar, por exemplo, ir no banheiro, vai andar um pouco no quarto, ele vai estar transmitindo por vias de gotícula, tá bom? A máscara obrigatória ao uso de máscara comum, a diferença é essa, é uma máscara cirúrgica. A única vez que nós vamos usar a N95 é para aerosol. Para gotícula vamos usar máscara comum, aqui ó, máscara cirúrgica comum para o profissional e máscara cirúrgica comum para o paciente durante o transporte, porque o paciente só vai transmitir para mim por saliva, por gotículas, tá? E não pelo ar, tá bem? Então, então assim, ó, deverá ser desprezada quando você sair do quarto. Então, você vai usar máscara que você vai jogar ela fora quando você sair do quarto, tá bom? Se precisar transferir o paciente, transportar ele para fazer um exame, né, alguma coisa assim, o paciente vai sair do quarto utilizando uma máscara comum também, uma máscara cirúrgica, tá? O paciente não pode sair sem máscara, tá? De preferência, evitar o transporte, tá bom? Os artigos e equipamentos também serão exclusivos do paciente, tá? Vai ser privativo do paciente. Também vai ter o seu termômetro, também vai ter o seu glicosímetro, o seu oxímetro. Ele também vai ter todo o seu material exclusivo para o seu uso, tá? Então tá aí, ó, precaução por gotícula, manter a precaução padrão. Então nós vamos usar, além da precaução padrão, a precaução por gotícula, tá? Então, o profissional vai usar uma máscara cirúrgica e o paciente, durante o transporte, uma máscara cirúrgica. E o quarto privativo, tá bom?
As indicações, por exemplo, seria se o paciente tiver com suspeita de meningite, coqueluche, difteria, cachumbo, influenza, rubéola, são doenças transmissíveis por gotículas, tá bom? Então tá aí, um resumão. Transmissão por gotícula. Lavar as mãos, precaução padrão para todo mundo, tá? Máscara, o profissional, máscara comum e o paciente, máscara comum. Quarto privativo, tá? O paciente pode ficar, de preferência de porta fechada, mas pode ficar por porta aberta se a cama, realmente o leito do paciente for afastado da porta, tiver mais de 5 metros, tá bom? Geralmente quarto de isolamento tem. Geralmente quarto de isolamento tem um corredorzinho na entrada com banheiro antes de chegar no quarto, então não tem problema a porta ficar aberta, tá? Mas vai depender do hospital e da estrutura física do quarto, tá? Mas no geral pode ficar com a porta aberta. Aerosol, precaução padrão. A máscara N95 por profissional e máscara cirúrgica por paciente. O aerosol, o paciente fica com a porta do quarto fechada, tá? Precaução por contato, higienização padrão. Lembrar, o padrão mesmo, máscara, avental, luva, de preferência luva, não esquecer da luva em momento nenhum. Não pode deixar de usar luva e um jaleco descartável por cima do seu jaleco. Por isso que tá aqui, ó, esse jalequinho aqui, ó, porque esse aqui é um jaleco extra. É um avental descartável que você coloca por cima do seu jaleco. E a luva que não pode esquecer para nada, nem para levar um copo de água para o paciente. Tem que usar a luva, tá? E, como é precaução por contato, o paciente fica em quarto de isolamento, mas pode manter a porta aberta, ok? Então tá aí, eu trouxe algumas doenças para vocês verem, depois vocês leem com calma, tá? Algumas doenças, por exemplo, precaução padrão, você vai fazer para todo mundo. Precaução por contato, algumas bactérias, algumas diarreias, né, que são infecciosas, algumas infecções externas, tá? Aerosóis, você tem tuberculose, sarampo. Aerosol mais contato, você vai ter varicela, herpes, tá? Gotícula, vai ter meningite, rubéola, cachumba, tá? Pacientes imunodeprimidos, tá bom? Os imunodeprimidos vocês têm que usar padrão para eles e mais algum cuidado específico, porque o paciente já está muito debilitado, tá bom? Eu repeti esse quadro, gente, desculpa. Então a gente já falou desse quadro aí. E aí a gente fala um pouquinho agora do Covid, tá? Agora, transmissão por Covid. Eu tive que acrescentar na minha apostila, tá bom? O coronavírus. Nossa, tá voltando toda hora. O coronavírus. As medidas de prevenção. Padrão, sempre. Então, lavar as mãos, passar álcool em gel. A gente viu que é padrão. Isso dentro do hospital. Só que isso agora a gente faz na nossa própria casa. Todo mundo hoje tem um vidro de álcool dentro da bolsa, tá dentro da mochila, em casa. Isso agora virou o nosso padrão. Então, não só a gente usa a precaução padrão no hospital, como a gente usa agora também em casa, tá? E aí, o paciente você tem um parente seu que está com Covid. Então, você vai lavar as mãos, tá? Lavar o rosto, vai passar o álcool. Os utensílios têm que ser pessoais. Hoje em dia, gente, independente se você tem ou não parente com Covid em casa ou não, os utensílios não podem ser compartilhados. Você não pode comer do mesmo prato, beber no mesmo copo, usar o mesmo talher, por causa da transmissão. Porque tem muita gente que está infectado que não sabe que está infectado, por causa que pode estar assintomático, tá? Ou seja, sem sintomas, acontece, tá bom? Manter calendário de vacinação sempre em dia, né? Quem já conseguiu vacinar aí, quem não conseguiu ficar esperto para conseguir quando for sua vez de vacinar, tá? E vacinar também contra a gripe e contra todas as outras doenças que aparecem por aí. E manter hábitos saudáveis, uma boa alimentação, uma boa prática de atividade física, tá? Cuidado de higiene pessoal, cuidado de higiene coletiva, isso é importante também, tá bom? E aí, os EPIs corretos. A gente viu os EPIs contra precaução
padrão, precaução por gotícula, precaução para aerosol e precaução por contato, né? E agora para o Covid, a gente já está mais acostumado, né? O ideal seria a gente estar realmente usando luva, mas a gente não consegue usar luva o dia inteiro nos locais que a gente vão. Mas a máscara tá aí, todo mundo com a máscara, não podemos deixar de usar máscara, pessoal, mesmo estando vacinado. Você está vacinado, você ainda pode pegar o Covid. Você não vai desenvolver a forma grave, mas você pode pegar, você pode adoecer e você continua transmitindo o Covid também. Por isso é importante a gente não deixar de usar máscara, tá bom? Então, o EPI seguro para o Covid, né? Seria o qual? A máscara N95, tá? Ou a PFF2, porque o Covid é uma transmissão por aerosol, tá? Um avental impermeável descartável por cima do seu avental, tá? Touquinha para proteger o cabelo, evitar a contaminação. Óculos de proteção e protetor facial face shield, que a gente conhece hoje. A luva, tá? Importante para a gente não ter contato. Evitar sapatos fechados, roupas fechadas, tá bom? Então, o EPI tá aí, essencial. Tá aí as roupinhas, tá? Existem alguns macacões específicos, tá? Macacão para Covid. Esse aqui é um macacão que é utilizado para risco biológico. Então a gente costumava ver isso muito enquanto você tinha acidente com material biológico, alguma coisa altamente corrosiva, infectante, que usavam isso. Mas hoje com o Covid viu que ele protege muito bem, então utilizam esse macacão. Ele é quente, desconfortável e a gente fica parecendo um Gasparzinho, né? Então, não é nada confortável essa roupa não, tá, gente? Quando não tem esse avental, esse macacão chamado macacão Tyvek, tá? Ele é de um tecido de lona e ele é descartável, só que ele tá muito caro, principalmente por causa do Covid. Usam esse avental cirúrgico, tá? Ele é descartável ou alguns eles usam para lavar. Ele é feito tipo um material de TNT, tá? Ele é meio grossinho assim, ó. Tem uns que são feitos de pano, que usam para lavar, e tem os de TNT que são descartáveis, tá? Lembrando também que luva, a máscara cirúrgica, óculos de proteção e a touquinha para proteger o cabelo, tá? Tá aí, esse aqui é o Face Shield, tá? Ele literalmente ele protege, além da máscara e do óculos, você ainda usa o Face Shield para evitar qualquer tipo de contaminação, tá? Então, tá aí, pessoal, tá? Deu para entender? Tranquilo as precauções?